Olá, espero que você esteja muito bem e nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar a função solver do Excel, que é uma função aí até pouco conhecida pela utilidade que ela tem em resolver problemas complexos, e vou te mostrar como utilizar isso na prática aí, qual que é a aplicabilidade que for necessária, tá bom? Então vamos imaginar essa situação aqui, ó, onde eu tenho três produtos variados aí, pode ser qualquer tipo de produto. Aqui eu coloquei veículos, enfim. E aqui eu coloquei o custo unitário do produto e o lucro unitário do produto, imaginando essa função ser utilizada aí para a venda de um produto onde eu quero otimizar o lucro total, né? Eu quero ter o maior lucro com essas possibilidades aqui. Então eu tenho um produto que custa R$ 2.000, o lucro dele é 2.500, então, obviamente, ele é vendido por R$ 4.500. Ele gasta um espaço de 1,2. Eu podia usar centímetros, metros cúbicos, enfim, espaços de gôndola, aí é baseado na sua necessidade, né? Aqui eu tenho um espaço unitário de 1,2 e eu fiz isso para 3 produtos. Então, tem outro produto que custou 1.100 e foi vendido por 1.300, logo o preço total dele é de R$ 2.400, e tem um terceiro veículo, um terceiro produto, que o custo foi de 700 e o lucro unitário de R$ 900, logo o custo total desse produto, né, a venda, o valor de venda desse produto, foi de R$ 1.600. Aqui os espaços unitários correspondentes, e aqui eu quero saber a combinação perfeita para quê? Para que eu tenha o máximo lucro e eu não ultrapasse o meu valor total disponível, que é de R$ 30.000, e o meu espaço total disponível, que é de 30. Aqui pode ser 30 gôndolas, unidades, foi o que eu comentei com vocês aí. Realmente é o que for necessário aí, aplicável para os negócios de vocês. Então, como que eu fiz para montar essa planilha aqui? Aqui não existem fórmulas, tá? São textos realmente. Inclusive, se a gente quiser alterar alguma coisa, a gente pode alterar aqui, não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, não vai mudar em nada na estrutura da fórmula, pelo contrário. Aqui são as informações de base. Aqui, como custo total, lucro total e espaço total, eu fiz uma fórmula. Então, qual a fórmula? A fórmula é custo total é F5 vezes C5. Então, deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. O F5 é a combinação perfeita, né, a quantidade desses produtos aqui versus o custo unitário, que vai dar o custo total. Lucro total, a mesma coisa, combinação perfeita versus o lucro, e espaço total, combinação perfeita vezes o espaço total. Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, ele já vai me mostrar que é 2.000, 2.500 e 1,2, tá bom? Por enquanto, vou tirar os dados aqui. Lucro total é a soma desses 3 quadros aqui. Então, tá vendo? O lucro total soma esse com esse e com esse. O custo total soma esses 3 aqui. E o espaço total soma esses 3 aqui, tá bom? Eu poderia fazer uma fórmula direta aqui dentro do espaço total, do tipo abrir parênteses aqui, por exemplo, e fazer esse vezes esse mais outro parênteses, esse. Poderia, mas dessa forma fica mais fácil de explicar e de mostrar para vocês a aplicabilidade aí, beleza? Então vamos lá. Imagina que eu tivesse uma planilha dessa, precisasse descobrir qual a combinação perfeita e como eu teria meu lucro total. Olhando para a planilha assim, imaginando que esse veículo primeiro aqui dá 2.500 de lucro, o que a gente imagina? É ele que eu tenho que vender, ele é a peça que precisa ter mais do meu estoque aí para mim poder vender. Então, vamos imaginar aqui que a gente coloque, sei lá, 20 veículos 1. Isso daria 24 espaços, ó, que legal. Não ultrapassei a marca aqui, ó. E o custo total de 40.000. Opa, ultrapassei a marca aqui, ó. Então eu posso vir aqui e brincar com formatações condicionais do tipo. Eu posso clicar no 40.000 aqui, vir aqui em página inicial, formatação condicional, regras de realce de células e é maior do que. Então, se esse valor aqui foi maior que 30.000, ó, cliquei aqui na célula, fica em vermelho. Então, se ficar em vermelho, é um alerta para mim falar, opa, estourou. Ok. Vou fazer a mesma coisa com o espaço total de 24. Ó. Formatação condicional, regra de realce é maior do que 30. Tá vendo? Eu cliquei aqui na célula, porque caso eu altere aqui, ele já altera aqui automático. Dei o OK e pronto. Ele mostrou aqui que 24 ainda funcionam. Por exemplo, se eu tivesse colocado 30 aqui, teria subido para 36 e eu já estourei. Então, se eu coloco 20, olha lá, o custo total já estourou, então 20 não pode. Vou colocar 15. Opa, 15 dá certo, ó. Então, se eu colocar 15 veículos número 1, eu gastei meus R$ 30.000, só que eu usei só 18 espaços. Tem 12 espaços aqui que eu não usei. E deu 37.500. Ó, eu vou anotar aqui, ó, 37.500.
15V1, que é o veículo 1 lá, o veículo 1. 15V1 dá 37.500. Agora, e se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 12 veículos, 12 desse, 5 desse e 1 desse. Opa, já estourou. 4 desse. Aí será que dá para colocar 2 desse? Opa, dá lá, tá vendo? Então com essa combinação aqui, ó, ainda me sobrou espaço e um pouquinho de dinheiro. Será que se eu tirar um desse aqui, ó, colocar 11, colocar aqui talvez 6 nesse, opa, 5 nesse, ó, ainda me sobrou um pouquinho de espaço. Se eu colocar 1 nesse, colocar 6 nesse, 8 nesse, pô, talvez 10 nesse. Olha o tanto de possibilidades para a gente poder vir fritando aqui até conseguir achar realmente qual a possibilidade que é a melhor. Então, até a gente conseguir achar isso aqui, vai levar várias tentativas e você conseguir chegar. Então, por exemplo, 10. Talvez se eu colocar 6 aqui, e ó, 6 já não dá, 5 daria. Aí diminui aqui para 7, diminui aqui para 6. Pô, 6 ainda assim, ó, tá num valor um pouco menor do que 15 veículos 1. Então, talvez, hipoteticamente, eu não sei porque a gente não usou o solver ainda para resolver isso, mas pode ser que, hipoteticamente, a combinação perfeita seja 15 veículos 1 é a melhor combinação. Porém, a gente vai ter um espaço no estoque aqui, ó, se eu colocar 0, 0 e 15, eu vou ter o valor total do custo, só que eu tenho 12 espaços ainda. Será que eu não poderia otimizar isso de uma forma melhor? E se eu tiver a necessidade de, por exemplo, ter pelo menos um veículo cada em estoque? Porque eu não posso só ter esse veículo aqui, porque as pessoas que querem comprar esse. Então, vamos supor que eu tenho que ter pelo menos 5 em cada um do estoque. Então, 5, 5 e 5. E agora, o que eu aumento aqui? Será que isso aqui, se eu colocar 10, vai dar? Ó? Opa, vai dar. Será que se eu colocar 6, vai dar? Ó, não deu. 5. Será que se eu colocar, aliás, 6 aqui? Pô, que legal, já subiu mais um pouquinho. 7, talvez. Aí eu coloco 4 nesse aqui. Já subiu um pouquinho mais, então ó, eu já consegui mexer. Beleza, tendo que ter uma necessidade de 5 para cada um, qual é a combinação perfeita? Então imagina a gente passar horas fazendo esse teste aqui para poder entender isso. Então eu vou apagar aqui os 37.500, que era só uma referência. Vou apagar esses valores aqui e bora usar o solver para resolver esse problema aí pra gente, tá bom? Então vamos lá, como que o solver funciona? Para primeiro de tudo a gente tem que habilitar ele. Ele vem nativo no Excel de vocês, eu estou fazendo esse vídeo aí em março de 2024, então caso você tenha uma versão anterior, pode ser que modifique um pouco, mas caso a sua versão seja atualizada, aí a versão atual que está rodando hoje, é assim que você vai fazer para que ele apareça para você utilizar, tá bom? Então como que você faz para habilitar o solver aqui no Excel e poder utilizar ele? Se vocês vierem aqui em suplementos, tá vendo? No menu aí, página inicial, vocês vão ver que aqui tem um solver, mas não é esse solver, tá? Também não adianta clicar aqui em mais suplementos. Por exemplo, quando você pesquisa por solver, olha o tanto que tem aqui, ó. O pessoal viu que o solver era bom e cada um fez um. Não são esses que a gente vai usar, tá? A gente vai usar o nativo do Excel. Como que ativa o nativo do Excel? Você vai vir aqui em arquivo, vai vir em opções, ele vai abrir o menu de opções do seu Excel, você vai clicar em suplementos e aqui embaixo você vai ir no botão ir, tá vendo? Ó, vai ter gerenciar suplementos do Excel, você clica em ir e aí vocês vão ver que aqui o último é o solver. Então vocês clicam no solver e dão um OK. E aí o solver vai ser liberado para você utilizar no Excel. Aonde? Tá vendo? Página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados. Ele está em dados, tá bom? Ele fica aqui, ó, no cantinho como solver, beleza? Então pronto, com o solver instalado no Excel, você clica aqui no solver, tá vendo no botãozinho solver, ele vai estar aqui no menu de dados, então pode ser que você ainda esteja na página inicial, vai em dados aqui, ó, que você vai achar o menu solver, clica nele e ele vai abrir essa janelinha aqui com os parâmetros, que é exatamente o que você precisa configurar. Então, primeiro o que ele pergunta aqui é qual é o objetivo? O que você quer fazer aqui? Eu quero maximizar os lucros, eu quero minimizar o lucro, eu quero aumentar alguma coisa, eu quero ter um lucro exatamente no valor de X. Então aqui você parametriza o que você quer. O objetivo está numa célula, então eu posso clicar aqui no menuzinho solver, tá vendo? Eu vou fazer um clique aqui, vou vir aqui e vou clicar em lucro total. Ó. Cliquei em lucro total, ele vai entender que esse campo é o campo que eu preciso otimizar. E o que eu quero fazer com esse campo? Maximizar, tá vendo? Maximizar, minimizar, eu posso falar. Ah, eu quero um valor de, sei lá, 10 mil reais. Ele vai trabalhar
para que o valor ali seja de 10 mil reais, tá vendo? Pode ser que baseado nas variáveis que você coloque aqui embaixo, ele não consiga atingir o valor que você quer, porque aí, né, não tem como ultrapassar as variáveis. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui. Nesse caso, a gente quer o valor máximo, quero saber o valor máximo de lucro. E quais são as células variáveis? Quais são as células que o Solver vai poder alterar para poder chegar nesse valor aí desse lucro total? São essas três. Então eu clico nessas três, marco elas, tá vendo? Ele vai marcar lá de F5 a F7, solto o botão do mouse e pronto, tá marcado. E agora aqui eu preciso colocar as restrições. Então quais são as restrições, por exemplo? Não pode passar de 30 mil. A restrição é, não pode passar de 30 espaços. A restrição é, eu não posso ter números quebrados, não tem como eu ter meio veículo. Então, existem restrições que eu tenho que implementar aqui. Como que eu faço essas implementações? Eu vou aqui em adicionar, tá vendo? Ele abre uma adicionar restrição. Então, qual a célula de referência? A célula é o custo total. O valor de custo total, ele tem que ser menor ou igual, tá vendo? Menor ou igual que 30 mil. Tá vendo? A C11 tem que ser menor ou igual que a C12. Adicionar. Outra variável, o espaço total, que agora está zero, porque não tem nada digitado aqui em cima, tem que ser menor ou igual que, aí a gente clica aqui na restrição, 30. E eu vou adicionar mais uma regra. A regra é, esses três números aqui em cima, ó, vou marcar os três de uma vez, não tem problema, marquei os três. Clico aqui, ó, aqui eu tenho menor ou igual, igual, maior ou igual e número inteiro. Isso aqui é o que vocês vão usar, tá? Números binários é 1 ou 0. Pode ser número 1 ou número 0. Então aqui você pode usar o número binário. E CLIF é algo bem específico para alguns cálculos que não vem ao caso aqui agora. Então, no caso, essa combinação perfeita aqui, esses três números, eles precisam serem números inteiros. Então, números inteiros, tá vendo? Restrição, número inteiro. E vou dar um OK. Se eu clicar em adicionar, ele vai abrir uma referência para criar uma nova. Não tem problema, se clicar errado, adicionar. Oh, mas eu não tenho mais nenhuma para adicionar. Então, clique em cancelar. Aqui, o que ele fez? Restrições. Esse tem que ser menor que, né? O custo total tem que ser menor que 30. Ele fez uma restrição que o espaço total tem que ser menor que 30. E aqui, que tem que ser número inteiro. Por enquanto, eu não coloquei restrição do tipo, tem que ter pelo menos um veículo de cada no estoque, ou 2 veículos de cada no estoque. Então vamos ver o que o Solver vai resolver para a gente aqui, ó. Então aqui eu tenho a opção, tornar variável irrestrita não negativa, isso você pode manter ativo. E um método de solução, você pode usar o Simplex. O Simplex, ele faz tudo o que vocês vão precisar. Esse aqui é para módulos não linear de pensamento, são para cálculos muito complexos, e o Evolutionary é um sistema novo aí que eles estão testando para os testes aí, para os cálculos grandes que a gente vai fazer aí. Simplex funciona muito bem. Então coloca no Simplex e clica em resolver. E o que vai acontecer? Ele vai te gerar essa janelinha aqui, ó, e olha qual é a combinação perfeita. A combinação perfeita é um veículo 1 e 40 veículos 3. Lembra que no teste lá a gente tinha acreditado que era 10 veículos 1, que ia dar 37,5? Ah lá, se a gente tiver um veículo 1 e 43, a gente tem 38,5. A gente tem 30 mil gasto, né, de valor total de investimento, e o espaço total que a gente vai utilizar é de 17,2. É isso. Então, quais são as variáveis que eu vou dar aqui agora? Nessa caixinha ele falou, o Solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Manter solução de Solver. Ok, pronto, está funcionando. Então agora eu vou dar uma outra variável para o Solver. Vou apagar aqui esses dados, ó. Apaguei aqui esses dados, tudo volta a zero. Vou clicar no Solver de novo, ele já abre com as configurações. Agora eu vou dar um novo parâmetro para ele, ó, adicionar. O novo parâmetro é que todas essas células aqui, elas precisam serem maiores ou iguais a 1. Eu quero ter pelo menos um veículo no estoque. Vocês viram que o segundo ficou zerado? Eu quero ter pelo menos um veículo no estoque. Então, vou dar um OK. Se eu der um adicionar, ele abre uma caixinha para adicionar uma nova. Se eu der um OK, ele adiciona esse e está concluído. Então, vou dar um OK. Adicionado esse concluído, tá vendo? Tem que ser pelo menos um cada uma. Bora lá de novo. Resolver. Ele já fez a solução. Tá aqui atrás dessa caixinha aqui, ó. Bora lá. 1, 1 e 38. Essa é a melhor solução. Então pode ser que a gente comece a explorar isso, do tipo, pô, vou Solver aqui, ó. Vou pegar essa que eu cliquei, vou dar 2 cliques nela para poder editar, ó, essa última que a gente criou, que tem que ser menor ou igual a 1, ó. 2 cliques, aí ele vai... Opa, não, na verdade ele rodou.
eu vou vir aqui, mais fácil, e vou clicar em alterar. Eu vou clicar nela aqui e vou colocar alterar. Ele vai me perguntar, então agora eu não quero 1, eu quero 2. Cada veículo tem... Pronto, melhor, eu vou deixar bem difícil, cada um tem que ser 5. Ele vai ter que colocar pelo menos 5 veículos de cada um. Então vou dar um OK e vou dar um resolver. Ele resolveu e agora a gente tem 7, 5 e 15. Essa é a melhor combinação. Olha que legal, ó. A gente teve um lucro total de 37,5, que era o mesmo valor que a gente teria tendo 10 veículos de 2,5. Concorda que é mais difícil, provavelmente, vender um de 2,5 do que vender um de 900? Então o estoque está muito mais cheio com o veículo de 900. E aí a gente pode fazer brincadeiras sazonais, do tipo assim, ó. Ok, ó, solver. Eu vou vir aqui e vou deletar essa última condição, ó, excluir. Aí eu vou adicionar uma nova, Então, esse veículo aqui primeiro, ele não pode ser menor ou igual a, sei lá, 1. Eu preciso ter pelo menos um veículo desse aqui em cima, ok? Então vou adicionar porque eu quero criar uma outra condição. A outra condição é que aqui embaixo eu não posso ter mais do que... Aliás, eu não posso... Pode ser, vai, eu vou fazer uma brincadeira. Eu não quero ter mais que 15 veículos aqui, ó. Então eu cliquei aqui, ó, era F6, cliquei aqui e virou F7. Então eu não posso ter mais que 15 veículos. Então tá aqui, o primeiro tem que ser maior lá, o número que a gente determinou, e esse aqui tem que ser menor ou igual a 15. Ok. Então, esse F5 tem que ser pelo menos 1, e aqui tem que ser menor que 15. Quando eu der um resolver, ele vai falar que a combinação perfeita são 10 veículos aqui em cima e 14 veículos aqui. Pô, esse aqui ficou com 0. Tenho que falar que tem que ter pelo menos 2 veículos desse aqui. Ok. Solver. Adicionar. Esse campo tem que ser maior ou igual a 2. Ok. E resolve de novo. Não precisa, você não precisa apagar o número, tá? Ele escreve por cima. Ó a combinação perfeita. 9 veículos 1, 2 veículos 2, 3, tá vendo? Menor que 15. Ele respeitou as condições, o custo total não ultrapassou e o espaço total não ultrapassou. Então o solver serve para isso, para poder fazer todos os cálculos e as variáveis possíveis para que vocês possam, por exemplo, resolver um enigma desse aqui de qual seria o melhor investimento ou qual seria o melhor compra, qual seria a melhor forma de eu conseguir o maior lucro. Fechou?